Salve, salve galera concurseira! Hoje eu quero bater um papo especificamente com quem quer fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Isso porque hoje eu preparei uma aula de exatas preparatória para o conteúdo que vai cair na sua prova de física para a PRF. Então, se você tem dificuldade em matemática e física e quer fazer esse concurso, eu te convido agora a estudar comigo, porque tem muita coisa bacana nessa aula. Beleza? Então vamos lá? Bom, sobre o que se trata a aula de hoje? Com foco na Polícia Rodoviária Federal, mais especificamente na parte de física, a gente vai falar hoje sobre a matéria de vetores. O vetor é um conceito, vetor é uma matéria que não cai diretamente no seu edital. Não tem lá falando vetores na parte física. Mas, para você entender as outras matérias, os tópicos desse edital, dessa prova, você tem que entender o que são vetores. Então, vamos estudar aqui o que são vetores, para que eles são utilizados. Eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para a sua prova. Vamos lá? Bom, o que são vetores? Você vai entender da seguinte maneira. Vetor nada mais é do que uma grandeza vetorial. Ou seja, quando eu falo de uma grandeza vetorial, eu preciso que você entenda o que são grandezas. Por quê? Porque os vetores são os objetos a partir dessas grandezas vetoriais. Então, o que são grandezas? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, por exemplo, na física, nós medimos temperatura. A grandeza da temperatura são as escalas que nós temos que nós podemos utilizá-la. Então, você tem a escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, por aí vai. Essas são grandezas da escala de temperatura. Assim como nós temos várias outras. Então, a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Essa grandeza pode ser escalar ou ela pode ser vetorial. Ou seja, as grandezas podem ser escalares ou elas podem ser vetoriais. O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é uma grandeza que possui somente módulo. E módulo, por sua vez, é um número que tem algum significado físico no seu contexto. Por exemplo, a temperatura. A temperatura é uma grandeza escalar. Por quê? Porque quando eu digo para você que alguma coisa está a 50 graus Celsius, por si só, aquilo já traz a informação que você precisa entender para conhecer aquele contexto. Portanto, uma grandeza escalar é uma grandeza que possui somente aquele módulo, somente um valor numérico que, acompanhado do seu significado, medida, por exemplo, grau Celsius, por si só já traz uma informação. Agora, o que seria uma grandeza vetorial? Uma grandeza vetorial é uma grandeza que, além do módulo, que é o valor numérico, possui também direção e sentido. Então, de modo geral, grava comigo que módulo é número. Módulo é número. Um número que tem que fazer sentido para nós. Tá? Agora, o que seria a direção e o sentido? Direção é uma direção do espaço. É uma direção espacial. Essa direção espacial pode ser horizontal, vertical, diagonal e por aí vai. Então a gente pode colocar aqui, ó, a direção pode ser horizontal, pode ser vertical. Por quê? Porque todas essas são direções do espaço. Direção horizontal, direção vertical e por aí vai. São dimensões espaciais dentro do nosso espaço 3D. Isso é direção. E sentido? O que vem a ser sentido? O sentido é a especificação da direção. Então, se a direção é, por exemplo, horizontal, o sentido ele pode ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu estou dando um sentido,
uma especificação da direção nesse caso. Portanto, quando eu falo, por exemplo, que um objeto está se movimentando, um projétil, por exemplo, está se movimentando assim, ele possui módulo, porque ele possui uma intensidade de deslocamento, que pode ser, por exemplo, a velocidade, mas ele também possui direção horizontal e sentido, da direita para a esquerda. Portanto, esse deslocamento seria uma grandeza vetorial. Todo vetor é, portanto, uma grandeza que possui módulo, direção e sentido. Módulo é o valor numérico. Direção é a direção espacial. E sentido é a especificação da direção. Ou seja, grandezas escalares e grandezas vetoriais são basicamente os tipos de grandezas que nós temos na física. Aí nós precisamos pegar algumas grandezas físicas e dizer se elas são escalares ou vetoriais. Se elas possuírem somente valor numérico, são grandezas escalares. Se elas possuírem módulo, direção e sentido, são grandezas vetoriais. A velocidade. A velocidade é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? Bom, como nós acabamos de ver, a velocidade possui uma intensidade de deslocamento, por exemplo, 50 km por hora. 50 km por hora é o módulo, é a intensidade, é quando ele se desloca. Ela também possui direção. A velocidade também possui direção. Por quê? Porque um carro que se desloca a 50 km por hora, ele está se deslocando na direção horizontal do nosso eixo espacial. E também, ele também possui sentido, porque ele está se deslocando, por exemplo, no sentido da mão da estrada, da direita para a esquerda, a depender do meu posicionamento. Então, a velocidade é, no nosso exemplo, uma grandeza vetorial. É uma grandeza vetorial. Bom, velocidade é uma grandeza vetorial porque possui módulo, direção e sentido. A força é uma grandeza vetorial ou uma grandeza escalar? A força possui módulo. Esse módulo, no sistema internacional, é calculado em newtons. Então, se eu dou uma porrada numa parede com uma força de 10 newton, eu estou aplicando ali um módulo de 10 newton. Ele também possui direção, porque se eu dou uma porrada na parede, eu estou na direção horizontal. Meu movimento é na direção horizontal. E também possui sentido, porque essa porrada ela vai daqui para lá. Então, eu estou direcionando no espaço. Portanto, a força também é uma grandeza vetorial. Agora, a massa. A massa é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? Pensa comigo. A massa possui módulo? Possui. Se eu digo que por dia eu como 10 quilos de comida, aqueles 10 quilos são módulo. É um valor numérico. Mas, quando eu digo que eu como 10 quilos de comida, esses 10 quilos não estão indo para nenhum lugar. Portanto, não possui direção e não possui sentido. Ou seja, a massa é uma grandeza escalar. Viscosidade. A viscosidade é a capacidade que um fluido tem de escoar. Ele não possui módulo, não possui direção e nem sentido, somente módulo. Portanto, é uma grandeza escalar. E por fim, corrente elétrica. A corrente elétrica se desloca em um fio condutor. Por isso, ele vai ser uma grandeza vetorial, porque ele possui módulo, direção e sentido. Com isso, a gente fecha para entender o que é uma grandeza vetorial, o que é um vetor. Um vetor nada mais é do que um objeto que possui uma grandeza com módulo, direção e sentido. Módulo é valor numérico. Direção é dimensão espacial. E sentido você pode entender como sendo uma especificação da direção, de um ponto até outro daquela dimensão espacial. Beleza? Bom, com isso nós
definimos o que é um vetor. Agora, a gente precisa entender, por exemplo, como a gente faz para decompor um vetor. O que é uma decomposição vetorial? Uma decomposição vetorial é quando eu pego um vetor, que possui módulo, direção e sentido, e separo ele, divido ele em duas componentes que podem ser colocadas sobre o plano cartesiano. Então, por exemplo, esse vetor f, ele é o resultado da soma da sua decomposição em x no plano cartesiano e em y no plano cartesiano. Eu consigo formar aqui, portanto, você pode observar, um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo faz com que tudo o que nós estudamos lá na trigonometria do triângulo retângulo possa ser utilizado aqui. Justamente porque f de x e f de y são decomposições desse gráfico, são decomposições dessa força. E por isso eu posso pegar essa força e colocar ela nos eixos que eu desejo estudar, que nesse caso são os eixos do plano cartesiano. Eu estou associando, portanto, a força ao que nós conhecemos lá da matemática. Beleza? Bom, também posso falar da soma de vetores. O que é uma soma de vetores? Muito simples. Eu somo vetores de modo diferente que eu somo escalares. Como é que a gente soma escalares? Bom, a gente soma escalares através do mais. Então, se eu digo que um copo de uma água fervendo está, aliás, uma água aquecida, um copo de água aquecida está a 50 graus e aqueço até chegar em mais 30, ele vai chegar em 80, porque 50 mais 30 é 80. Como eu estou falando de uma grandeza escalar, essa soma é escalar, é 50 mais 30. Nós não somamos vetores da mesma forma como nós somamos escalares. A gente soma escalar através da soma de vetores. E nós somamos vetores simplesmente fazendo isso aqui, ó. A gente coloca um vetor numa posição sem alterar módulo, direção e sentido, porque se eu alterar a direção e sentido, o vetor muda. E eu coloco o outro vetor no fim, do outro. O início de um no fim do outro. Desse modo, eu ligo o início de um com o fim do outro. Ou seja, aqui ó, eu estou tendo o meu vetor resultante. Dessa forma, isso aqui ó, é o meu vetor R, o meu vetor resultante. Esse vetor resultante é o resultado da soma vetorial de A e B. Esse é o vetor resultante de A mais B vetores. E aí, para resolver qual é o valor numérico desse vetor R, eu preciso utilizar da geometria. Vale a geometria da mesma forma como vale a decomposição no triângulo retângulo. Tá? E aí aqui a gente pode usar, por exemplo, lá da trigonometria, a gente pode utilizar aqui a lei dos cossenos. Se eu tiver, por exemplo, o valor de A, o valor de B e o ângulo formado entre eles, eu posso utilizar, por exemplo, a lei dos cossenos. Tá? Mas isso aí já é tópico para outra aula. É só você lembrar que para somar vetores, eu coloco o fim de um no início do outro e ligo o início de um com o fim do outro. Esse resultado, essa distância, é a soma dos dois vetores. E essa soma de dois vetores é diferente da soma de dois escalares. Nós não somamos dois vetores da mesma forma como nós somamos dois escalares. Beleza? Por fim, se eu posso somar ou subtrair, a gente vai falar da subtração em outra ocasião, a gente também pode multiplicar dois vetores. Mas aqui vai ser realmente um tópico para outra aula, porque isso aqui é muito bacana e depende de um estudo um pouquinho mais aprofundado. Mas a gente pode, para quem já tem algum domínio, basta lembrar que fazer o produto vetorial de dois vetores é fazer o cálculo do determinante das coordenadas entre os dois.
Então, o vetor A vai ter suas coordenadas, o vetor B vai ter suas coordenadas. Nós fazemos o determinante das coordenadas dos dois para calcular o vetor produto, para calcular o produto vetorial entre eles. Isso aqui, ó, é muito comum, a gente vai ver lá nas matérias de eletromagnetismo. Para eletromagnetismo, o produto vetorial é muito importante, tá? Mas aqui é só para a gente saber que existe como multiplicar dois vetores, é o cálculo do produto vetorial entre eles. Bom, era isso que eu queria passar para você hoje, essa definição de vetores, uma definição um pouquinho mais interessante para a sua prova. Especificamente a parte da definição, para quem não entendia o que é definição, a diferença entre um vetor e um escalar, e entender que eu posso decompor um vetor em duas componentes do plano cartesiano, bem como posso somar os dois vetores, e isso deve dar para mim um resultado vetorial, que eu calculo, por exemplo, através da lei dos cossenos. Bom, era isso que eu queria que você estudasse hoje, queria que você entendesse hoje. Te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque, claro, vem sempre muita coisa boa por aí e você, na sua jornada rumo a conseguir a sua farda, vai ter nesse canal aqui um grande apoio, eu tenho certeza, uma grande fonte de conhecimento, porque eu pretendo ao longo dos próximas semanas, dos próximos eventos, fazer lista de exercícios com você, passar teoria importante para a sua prova da PRF em Física e Matemática, tá? E tirar, sobretudo, as dúvidas. Então, se inscreve no canal, ative as notificações, curta esse vídeo e fique por dentro, porque você pode ter certeza, aqui você tem tudo que você precisa saber em matemática e física para a sua prova da PRF. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até a próxima.